Pois, querido deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, já é de casa, deputado Evair de Mello, e vem tratar sobre um assunto. Quando o deputado me mandou essa notícia, eu falei, não é possível, Evair. A Universidade Federal do Espírito Santo vai ser sede de um encontro nacional de solidariedade a Cuba. Evair, querido, é isso mesmo? É o nosso dinheiro sendo usado para um evento que tem este objetivo, Evair? Bom dia, alegria falar com vocês. Até para justificar a paisagem aqui de fundo, eu estou na região conhecida como Caparaó, Capixaba. É a região da divisa do estado do Espírito Santo com Minas Gerais, aonde fica o terceiro maior pico do Brasil, que é o Pico da Bandeira, uma região belíssima, realmente um dos encantos do Brasil, das mais belas cachoeiras de montanha do Brasil. E também aqui nessa região se produz os melhores cafés do Brasil e, naturalmente, do mundo. São premiados internacionalmente. Mas, infelizmente, nós vamos ter que conviver com essa notícia que nos pegou de surpresa. De surpresa não, na verdade, a gente já sabe como que essa esquerda brasileira e, principalmente, as nossas academias estão contaminadas por essa turma que gostam aí de glorificar sempre o comunismo. A Universidade Federal do Espírito Santo, que talvez o Brasil não saiba, mas tem que ficar sabendo, ela tem cursos específicos de agronomia para militantes do MST. Além disso, ela tem cursos integrados de militância do MST dentro das metodologias que o MST trabalha e defende. E agora, para poder escancarar ainda isso mais, na verdade, é uma grande extensão do Fórum de São Paulo, a universidade, com recursos públicos, ela vai organizar agora um encontro de solidariedade a Cuba. Pior do que isso, parte da diretoria da universidade já foi a Cuba, fizeram lá um estágio de vários dias, poder entender, compreender e se aproximar ainda mais desse modelo terrível, que tira a liberdade das pessoas. E agora a Universidade do Espírito Santo vai sediar aqui no campus chamado de Goiabeiras, que é o campus de Vitória, esse encontro de solidariedade a Cuba, trazendo todos os esquerdopatas do Brasil inteiro para poder vangloriar esse movimento. Eu sempre digo, se eles gostam tanto de Cuba, deveriam pegar esse recurso público nosso e comprar só passagem de ida, mas isso é um tapa na cara dos brasileiros, você usar recurso público dentro de um campo de uma universidade para você fazer um famigerado, um terrível movimento desse de solidariedade. A Cuba, na verdade, é uma glorificação, aí uma dignificação do comunismo, de certa forma, o que eles querem trabalhar no nosso país. Agora, Evair, me assusta o que você já trouxe, né? Uso do dinheiro público para promover um evento de solidariedade a uma ditadura que mata, que crucifica o seu povo. Tem como questionar a utilização desses recursos por parte de uma instituição pública, uma universidade federal? Infelizmente, as nossas universidades todas já foram tomadas por esses movimentos de esquerda, principalmente ali a partir dos anos 70. Esses grandes movimentos surgiram dentro da nossa universidade. Não é um movimento brasileiro, isso é um movimento global. Eles têm uma estrutura, eu já citei esse autor aqui, eu vou citar novamente, que é o Saul Alinsky. Se você ainda não conhece, comece a pesquisar quem é esse Saul Alinsky. Na verdade, é quem organiza toda a estrutura da esquerda no mundo todo e do movimento revolucionário. Saul Alinsky, além de diversos estudos que ele fez, ele foi alguém muito próximo ao Al Capone, que estudou, ele é o autor da expressão crime organizado, que Al Capone, para poder enfrentar a lei seca do estado de Chicago, então ele organiza o crime, e aí o resto da história todo mundo conhece. Mas esse Saul Alinsky, ele surge dessa origem, ele é o cara que pesquisou e estudou o Al Capone, e ele faz essa estrutura, como organizar, vamos dizer assim, como organizar o crime. E a partir dali ele começa a organizar o mundo todo essas organizações, que muitas vezes são ONGs, são sindicatos, em cima dele o Hamas, Hezbollah, as Farc da Colômbia, os movimentos revolucionários da América Central. Aqui no Brasil, basicamente um partido político chamado PT, e também um movimento chamado o MST, é inspirado na metodologia, no livro O Manual dos Radicais, onde tem toda essa organização. Isso eles entranharam no serviço público. Eles influenciaram nas universidades, nas igrejas, nos cursos, primeiro de direito, jornalismo
e as questões sociais aqui no Brasil. E aí se tornou comum essa coisa do social. E aí as nossas universidades que foram contaminadas, ainda bem que tem uma minoria que se salva ainda dentro das nossas universidades, inclusive a nossa, que do Espírito Santo, alguns centros acadêmicos que ainda não estão contaminados, eles de forma descarada pegam o nosso recurso, o escasso recurso público, que deveria dentro da universidade ser para a educação, para os nossos estudantes, para gerar ciência, tecnologia, inovação, para melhorar a vida dos brasileiros a partir do conhecimento, e gastam para essa formação política ideológica. Isso não acontece só aqui, e infelizmente esses recursos também estão dentro dos nossos institutos federais, diante de outras universidades no Brasil, e o próprio reitor já disse que a vice-reitora daqui, ela foi a Cuba com esse recurso público e fará esse movimento dentro da nossa universidade. Na verdade, se o presidente da República faz o que faz, bota o MST dentro do seu avião, agora diz que vai visitar um assentamento do MST, o presidente da República que chama a Gleisi Hoffmann para poder ser relações institucionais, agora está cogitando um bônus, esse invasor de propriedade privada, esse apoiador do MST, apoiador das invasões urbanas, também quer levar para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Esse mesmo governo, então, que faz vista grossa, autoriza e deixa o nosso escasso recurso público ser aí implantado para tudo isso. E para finalizar, eu tenho citado muito o Alinsky, ele tem, você tem uma ideia, sabe quantos princípios ele tem? São 13. 13 é um número que no Brasil a gente conhece, e que infelizmente não é a camisa do Zagallo, o 13 é o número de um outro partido. Então eles têm metodologia, é uma orquestração internacional, é por isso que o PT respeita o Hamas, respeita o Hezbollah, tem uma relação direta com a Farc, e dentro dessa conspiração, possivelmente aí veio também os recursos internacionais, que nós já tínhamos rastreado via Venezuela, mas agora com o próprio presidente Trump lá, com a USAID, está mostrando que tem dinheiro internacional para tudo isso, que é essa conspiração internacional para o comunismo. E, infelizmente, aqui no Brasil, grande parte da nossa universidade estão com seus centros acadêmicos contaminados, intoxicados por essa desgraça que é essa ideologia de implantar o comunismo no nosso país. E é daí que sai o grito não para anistia, anistia não. É desses bancos, dessas universidades tomadas pela esquerda, pelos comunistas, que saem gritos contra a anistia, né, Vaí? Claro, eles fazem um movimento, eles partem do princípio que eles querem, na verdade, tomar o Estado, eles querem todo mundo dependente do Estado, e então eles entendem que esse movimento necessário e importante, que essa anistia ampla e restrita para o movimento que teve no dia 8 de janeiro do ano passado, possa realmente ser uma realidade. É um movimento conspiratório, porque a eles interessa a pressão. Eles são aliados dessas forças internacionais, são contra a liberdade, são contra o patriotismo brasileiro, são contra a nossa bandeira. É esse mesmo movimento que tirou o hino nacional e da bandeira das nossas escolas, são esse mesmo movimento que não mais tem orgulho das nossas cores, ou seja, da nossa bandeira, respeitando a nossa tradição. São esse mesmo movimento que não respeita o trabalho, acham que o Estado pode tomar conta de tudo. Quando eles, por exemplo, o PT, o PSB, o PDT e o PSOL, na Câmara dos Deputados, eles votam contra a pessoa que está no programa do Bolsa Família assinar a carteira para colher café, para colher pimenta, para colher laranja, na verdade, eles querem que as pessoas não se emancipem pelo trabalho com a sua independência. Eles querem que as pessoas fiquem dependentes dos programas sociais. Por isso, essa sem anistia que eles estão fazendo, mas eles sabem, os terroristas que eles apoiaram, os assassinos que eles apoiaram, os sequestradores, os ladrões de banco que eles apoiaram em anos passados, que, em certo momento, a história também ela permitiu essa anistia. E nós queremos essa mesma igualdade agora para essas pessoas que, de forma covarde, estão sendo acusadas ou até mesmo processadas, denunciadas e condenadas a crimes que jamais cometeram. Evaí, você sabe o tamanho da admiração que eu tenho por você, pelo teu trabalho, né?
Quando eu ouço o que você traz, eu ouço com muita atenção, eu admiro muito, respeito muito a tua jornada na condição de deputado federal pelo Estado do Espírito Santo, e por isso vou lhe fazer uma pergunta e queria muito saber da tua resposta com relação à tua esperança. O que é que você deposita de esperança no que vem dos Estados Unidos para nós? Nós sabemos desse movimento agora para a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro, sabemos qual é a intenção por trás disso, tem os acordos da China no G20, em especial com relação ao urânio, tem uma série de questões envolvendo isso e também as consequências que podem chegar para esses que estão fazendo da justiça do Brasil uma justiça justiceira. Qual a esperança que você deposita no que pode vir dos Estados Unidos para nós, Evair? O primeiro é preciso se aprofundar um pouquinho na história, né, do Estado americano, né, a história do seu povo. Os Estados Unidos é um território que foi colonizado direto, com suas colônias independentes e que até hoje tem essa orientação. Os Estados Unidos é o grande centro da liberdade das pessoas, desde que se obedeçam às regras que o Estado condiciona para o bom relacionamento. E com esse princípio, os Estados Unidos, por muitos anos, principalmente ali no governo Clinton, no governo Obama e no último governo, os Estados Unidos se omitiu a assumir para si o posto dessa liderança global que há muitos anos, há muitos séculos eles já são, extremamente importante para a ordem e a paz mundial. E o presidente Trump está restaurando esse protagonismo americano, que é extremamente importante. Quando você vê o americano com esse respeito à bandeira, você anda pelos Estados Unidos, você vê as cidades, as casas, os comércios com a bandeira americana, na verdade é um respeito ao Estado americano, um Estado que respeita o cidadão, um Estado que, quando for necessário, faz intervenção sempre para proteger o cidadão. Os Estados Unidos é o grande centro da liberdade, desde que essa liberdade esteja dentro daquelas regras que o Estado lhe condiciona em princípios morais e éticos. O presidente Trump, também pelo seu poderio econômico, pela sua importância econômica, dado a essa estabilidade global que estamos vivendo no Oriente Médio e na Europa, que muita gente gosta, às vezes, de ficar abraçando a Europa, preciso dizer que a Europa está em guerra há muito tempo, e a Europa, por muito tempo também, ela está sendo tomada por essas ideologias, e a Europa é o grande centro conspirador desses temas globais, dessa globalização irresponsável. E agora começam, naturalmente, o presidente Trump começa a explodir essa bolha, né, e começa realmente a se posicionar com muita firmeza. Eu quero trazer uma figura aqui que às vezes está passando desapercebida por nós, que o presidente Trump, claro, é a grande referência, mas esse vice-presidente americano, o J.D. Vance, esse cara tem uma história extraordinária de vida, inclusive para quem não assistiu o seu filme Era Uma Vez um Sonho, está na Netflix aí, eu recomendo que assista esse filme para poder mostrar que infância com dificuldade, adolescência com dificuldade não significa perder a esperança do mundo melhor, e esse vice-presidente americano precisa ser observado. Ele fez um pronunciamento muito duro recentemente no Parlamento Europeu, né? Ele, que é um católico convertido, fez um pronunciamento muito lúcido recentemente na Convenção da Igreja Católica nos Estados Unidos, e tem sido realmente um braço importante do posicionamento até acadêmico junto ao presidente Trump para poder fazer esse enfrentamento. O presidente Trump não vai se omitir a esse debate, ele está se posicionando e, com certeza, ele já manifestou o respeito que ele tem pela família Bolsonaro. Não só pelo carinho pelo presidente Jair Bolsonaro, né, pelo Eduardo Bolsonaro. E volto a dizer para vocês, não seja inocente de não achar que o presidente Trump já não sabe tudo das nossas vidas. É óbvio que ele sabe. Um presidente que tem a liberdade de botar um Elon Musk ao seu lado, então, quando ele defende Bolsonaro, quando ele fala bem de Eduardo Bolsonaro, ele sabe todo o seu currículo, da sua história, ele sabe que ele pode colocar tinta na sua caneta para defender a moral e a ética e a postura dessas pessoas, e com certeza isso é uma luz para todo o Brasil. Isso que querem fazer com o Eduardo é uma covardia, é um golpe baixo. Nós vamos, dentro das nossas limitações, atuarmos no parlamento para poder impedi-lo. O Eduardo tem cumprido um papel extremamente importante, na forma respeitosa, mas ele, na prerrogativa parlamentar que tem, também tem viajado o mundo, tem naturalmente muita relação com os Estados Unidos. O Eduardo aí, com certeza, é o nosso próximo presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara de Deputados, e nós vamos trabalhar
para impedir essa covardia que querem tirar o passaporte de Eduardo. E eu tenho muita confiança na liderança do presidente Trump. É um homem bem-sucedido, é um homem que tem um casamento que também é uma referência, tem um vice extraordinário, está levando ao seu redor as pessoas mais assim, as celebridades da economia, da criatividade, da inovação ao seu gabinete. Ele não daria a liberdade que está dando para o Elon Musk se não confiasse, não soubesse para onde que está indo. Eu tenho muita confiança nisso que o Trump está fazendo. Os Estados Unidos, sim, ele vai assumir um protagonismo, está assumindo protagonismo econômico, assumindo protagonismo também até, de certa forma, de defender a liberdade no mundo todo, porque essa história americana, essa liberdade francesa, da Revolução Francesa, isso, na verdade, é um negócio mascarado que não deu certo para o mundo. A verdadeira liberdade americana, ele espera levar isso para o mundo todo e espera que esse conceito de liberdade, de respeito ao Estado, às regras, e principalmente de não abrir a mão de um Estado que respeita valores de tradição, costume, de igreja, os valores cristãos, e com certeza, eu tenho certeza que isso vai irradiar no Brasil, a mensagem está chegando, né? E essa turma que estão se achando, né, a última cereja do bolo, pode ter certeza que esse enfrentamento que o Trump está fazendo vai surtir efeito sim, porque, de certa forma, o mundo é comércio, o mundo é negócio, os Estados Unidos têm tamanho e protagonismo para nos liderar. Não é querer impor as vontades americanas, não é isso. O presidente Trump não trabalha com isso. Mas ele já disse para a Europa, vocês, quando entraram em guerra, vocês que passaram dificuldade, fomos nós que ajudamos vocês. O mundo todo tem uma certa dependência americana e nós não vamos explorar ninguém em função disso. Só que nós queremos respeito à liberdade, queremos respeito ao comércio e não vamos aceitar de forma alguma esse protecionismo que, de certa forma, por ideologia, o mundo quer fazer. Por isso, muita confiança, muita certeza, o presidente Trump e o Elon Musk estão no caminho certo e isso vai surtir efeito prático aqui no Brasil, onde nós esperamos, inclusive, restabelecer os direitos políticos para que Jair Bolsonaro possa disputar as eleições do ano que vem. Porque nós já dissemos, golpe de verdade é não deixar Jair Bolsonaro disputar as próximas eleições. Exatamente. Evaí, obrigado mais uma vez. Tem muito eleitor seu no chat, viu, Evaí? Muita gente elogiando o teu trabalho, viu? Então eu mando um abraço mais uma vez. Eu digo, eu estou aqui na região do Caparaó, Pico da Bandeira, divisa do Espírito Santo de Minas Gerais, tomando essa região aqui, produz um dos melhores cafés do Brasil, os melhores cafés do mundo. O café que para o produtor rural, ele vive um bom preço. Viemos de safras ruins nos anos anteriores, mas eu tenho certeza que um café especial como esse vai poder ajudar os nossos cafeicultores. A agricultura é negócio a céu aberto, os nossos cafeicultores não têm contra-cheque, mas também vai poder chegar na mesa de milhares de consumidores no todo. Um grande abraço e aqui do Caparaó, com certeza, tomando um delicioso café. Obrigado, Evaguio de Mello, deputado federal do PP do Espírito Santo, conosco.